Bom, pessoal, nesta semana nós publicamos uma videoavaliação de um Volkswagen Golf de fabricação nacional na versão Highline, que é um carro equipado com motor 1.4 TSI, turbo de injeção direta, com 150 cavalos, e esse motor, no caso do Golf, está associado com um câmbio automático de conversor de torque epicíclico de 6 marchas, conhecido popularmente como câmbio Tiptronic. E praticamente no mesmo dia nós subimos também uma videoavaliação do Volkswagen Tiguan TSI 4x2, também é basicamente um SUV de porte médio da Volks, equipado com o mesmo motor do Golf, que é um motor 4 cilindros 1.4 TSI, também com 150 cavalos, porém, no caso do Tiguan, ele está associado com um outro tipo de câmbio, que é um câmbio automático, também de 6 marchas, porém de dupla embreagem, banhado a óleo. Então são dois câmbios totalmente diferentes, os dois de operação automática. Então nesse vídeo a gente vai expor as nossas impressões de funcionamento desses dois conjuntos mecânicos, quer dizer, o motor 1.4 TSI associado com um câmbio automático Aisin Tiptronic de 6 marchas e o mesmo motor 1.4 TSI com um câmbio DSG6, que é um câmbio de dupla embreagem. São dois câmbios totalmente diferentes, os dois câmbios são automáticos, porém tem diferenças de funcionamento entre eles. São diferenças notáveis no uso, principalmente em uso urbano, e é o que a gente vai relatar nesse vídeo. Então, primeiro, esse câmbio automático usado no Golf, ele é um câmbio automático com conversor de torque fabricado por uma empresa chamada Aisin, é uma empresa independente, não é uma empresa da Volkswagen. Na realidade é uma empresa japonesa que tem 30% do capital dela controlado pela Toyota. Então ela fabrica uma série de câmbios, e esses câmbios são usados por vários fabricantes, entre os quais, por exemplo, a BMW hoje, no BMW X1, ela substituiu o câmbio automático ZF de 8 marchas pelo automático Aisin de 8 marchas também. Então esse câmbio de 6 marchas que é usado no Golf é um câmbio que foi lançado em 2009. No Golf ele foi usado no Golf GTI de 193 cavalos, e além do Golf ele é usado em uma série de outros carros. Só no Brasil ele é usado no Jeep Compass Flex, ele é usado na Fiat Toro com motor flex, é usado no Citroën C4 Lounge Turbo, no Peugeot 308. Então é um câmbio que realmente está no mercado há muito tempo, e ele é considerado o câmbio automático de conversor de torque de mais qualidade vendido no mundo. É um dos melhores câmbios automáticos com conversor de torque do mundo. Ele é um câmbio extremamente robusto, que já está sendo testado aí há muito tempo, no mercado há muito tempo, não dá problema nenhum, não dá praticamente manutenção nenhuma. Então um câmbio realmente de altíssima qualidade, e esse câmbio do Golf, tá certo? E então é um câmbio bastante testado e muito agradável de ser usado. Já o Tiguan, ele usa um câmbio DSG. Um câmbio DSG é um câmbio automatizado de dupla embreagem. Esse câmbio de 6 marchas do Tiguan, ele não é aquele câmbio DSG7 que era usado nos Golfs importados da Alemanha e do México. Aquele câmbio lá era um câmbio DSG de 7 marchas, também de dupla embreagem, porém de cárter seco. Não, esse câmbio que é usado no Tiguan é um câmbio embebido em óleo, com embreagens embebidas em óleo. Então é o mesmo câmbio usado no Jetta TSI de 2.0, enfim, é um câmbio também muito confiável, silencioso. Esse câmbio não faz aqueles tradicionais barulhos que faziam aquele câmbio DSG de 7 marchas. Porém, é um câmbio confiável também, não tem relatos de muitos problemas com relação a essa transmissão. A questão é o seguinte, os dois adotam, tanto o Golf quanto o Tiguan, eles adotam o mesmo motor, No caso do Golf é um motor, basicamente o mesmo motor 4 cilindros 1.4 turbo com 150 cavalos de potência máxima e 25,5 kgfm de torque. Porém, no caso do Golf, esse motor é fabricado aqui no Brasil, em São Carlos, e ele é flex. E no caso do Tiguan, esse motor é importado. Na realidade o carro inteiro vem importado da Hungria, então o motor é gasolina só. Mas a potência e o torque são os mesmos. E a gente sabe que acontece? Esses motores turbos,
eles têm uma deficiência, eles têm a característica de de ter uma insuficiência de torque até 2000 RPM. Então quem andar num Up TSI vai perceber isso. Se você andar num Golf com motor 1.4 TSI com câmbio manual ou com câmbio DSG, como é o caso dos primeiros Golfs vendidos no Brasil, importados da Alemanha ou do México, você vai perceber que até 2000 RPM eles são um pouco fracos, não têm agilidade, não têm vivacidade, né? Isso você percebe também nessa Tiguan aí. Por quê? Porque ele é um motor 1.4 com câmbio DSG. E isso fica muito claro quando você, por exemplo, se você está andando no Tiguan e depois você pega o Golf, que esse Golf nacional aí que a gente fez o teste, que esse Golf nacional ele tem um motor 1.4 turbo, porém com esse câmbio automático com conversor de torque. E aí a diferença é brutal de agilidade nesses baixos regimes. O Golf com o câmbio Aisin de 6 marchas Tiptronic, ele se mostra um carro muito mais ágil desde as primeiras acelerações. Então você está andando com um Golf 1.4 TSI com câmbio Tiptronic, ele parece ser um carro com motor 2.0 aspirado, 2.4, tamanha disponibilidade de torque que tem em qualquer regime. Então isso faz uma diferença muito grande em uso urbano, né? Porque ele se mostra um carro muito mais ágil nessas manobras urbanas. Você está contornando uma rotatória, ou você vai superar uma lombada. E no caso do Tiguan, você percebe aquele torque fraco, aquela insuficiência de potência, né, nesse tipo de manobra urbana. É lógico que depois que passa os 2000 RPM, os dois vão muito bem, porque o turbo começa a soprar e eles realmente oferecem muito torque, muita potência. Mas a questão é que o Golf ele oferece muito torque desde o 0 RPM em qualquer rotação, já o Tiguan não. Então por que acontece isso, sendo que os dois têm o mesmo motor? A grande diferença é exatamente o câmbio. O câmbio do Golf, por ser um câmbio automático com conversor de torque, a grande questão é esse equipamento, esse recurso, que é chamado conversor de torque. O conversor de torque desses câmbios automáticos convencionais, que é esse câmbio usado no Golf nacional aí, ele é exatamente isso, ele faz conversão de torque. Então ele permite que, por exemplo, as primeiras e as marchas iniciais, ou aliás, qualquer marcha ela pode ter uma relação de desmultiplicação variável. Então, por exemplo, como você tem um motor com pouco torque em baixo regime, como é o caso desses motores 1.4 TSI, a programação do câmbio faz com que o conversor de torque use uma relação muito mais desmultiplicada na primeira marcha, e isso acaba neutralizando essa insuficiência de torque. Então o câmbio com conversor de torque ele praticamente anula esse efeito de baixo torque de baixo torque em baixos regimes dos motores turbo. Então fica realmente um carro muito mais agradável de você dirigir em uso urbano, porque ele se mostra muito mais ágil e sem nenhum tipo de lag de turbo, exatamente por conta do câmbio com conversor de torque, que faz essa neutralização desse lag. Então você praticamente dá a impressão que está andando um carro turbo, um carro aspirado com um motor muito grande. Já o Tiguan, essa diferença fica muito clara, porque o Tiguan usa um câmbio DSG, um câmbio automatizado de dupla embreagem, que não tem conversor de torque. E aí o que acontece? Como ele não tem, você percebe aquela lerdeza, aquela lentidão até mais ou menos 2000 RPM. Depois disso ele fica muito bom também, mas até lá, até 2000 RPM, você sente que o carro é um pouco lento nas respostas, e não tem aquela vivacidade do Golf. Então o Golf se mostra um carro muito mais agradável, muito mais prazeroso de dirigir que o Tiguan. Então por isso que nós consideramos que a opção do câmbio Tiptronic é muito superior ao câmbio DSG, mesmo quando você fala de um câmbio DSG de 6 marchas banhado a óleo. Os dois são câmbios robustos, né? Porém o câmbio do Golf ele é melhor, ele fica mais bem harmonizado com o motor turbo, como é o caso desse motor do Golf. Então nós consideramos que esse conjunto do Golf nacional mecânico é muito mais harmonioso, um conjunto muito mais agradável de ser conduzido, principalmente em uso urbano, do que o do Tiguan, que usa um câmbio DSG. Isso aí fica claro, basta você andar, se você for numa concessionária Volkswagen, fizer o test drive com o Tiguan 1.4 TSI, que usa o câmbio DSG,
e depois fizer o test drive com o Golf, você vai perceber que o Golf é um carro muito mais ágil. E isso não é só uma questão de diferença de peso. O Golf realmente é 120 kg mais leve, mas isso não é a diferença. A diferença realmente é o câmbio, que no caso do câmbio do Golf, ele é um câmbio mais agradável, ele é mais preparado para neutralizar essas insuficiências de torque em baixo regime de motores turbo. Então, por isso que nós consideramos que essa opção da Volkswagen pelo câmbio Tiptronic no Golf nacional, ela realmente é muito acertada mesmo, porque o carro realmente fica muito mais agradável de ser conduzido do que aqueles Golfs alemães e mexicanos, os primeiros, né, que chegaram no Brasil importados. Aqueles Golfs tinham praticamente o mesmo motor, mas um câmbio DSG. E o câmbio DSG, como ele não tem o conversor de torque, ele realmente faz o carro, ele não consegue neutralizar essa insuficiência de torque em baixos regimes, e o carro fica um pouco lerdo. Então é um carro que não fica tão prazeroso, porque a hora que nas acelerações iniciais você não sente aquela disponibilidade de potência e de torque. Já nesse Golf nacional já não acontece isso. Você dirige ele, dá a impressão de ser um carro realmente com motor 2.0, porque ele é muito ágil, muito vívido, muito enérgico, logo nos regimes, desde 0 RPM. E isso é resultado exatamente da adoção desse câmbio Tiptronic. Uma outra vantagem é o seguinte: esse câmbio, os câmbios automáticos, como esse conversor de torque do Golf, ele é um câmbio muito mais robusto. É uma tecnologia que já vem sendo aperfeiçoada há mais de 50 anos. Então, esses câmbios com conversor de torque aí, esse do Golf aí, praticamente não dá problema nenhum. Você não precisa de manutenção nenhuma ao longo de toda a vida útil do carro. Então é um câmbio realmente muito robusto, né? Isso fica claro pelo fato dele tem milhões de unidades desse câmbio sendo usado em vários carros ao longo aí no mercado, e você não tem reclamação desse câmbio. É um câmbio, além de muito suave, além de robusto e de ter essa característica do conversor de torque, ele também é muito suave e as trocas são muito rápidas. Agora você vai falar, não, mas o DSG não tem nenhuma vantagem? Tem. Se você olhar no papel, o câmbio DSG de dupla embreagem, ele tem trocas mais rápidas. Só que a diferença de tempo é na questão de de milésimos de segundo. É não sei quantos milésimos mais rápido do que o câmbio automático. Então, na prática, você não percebe nenhuma diferença. Tanto o câmbio Aisin do Golf, né, conversor de torque, quanto o do Tiguan, os dois têm trocas muito rápidas. Porém, na teoria, o câmbio do Tiguan é mais rápido. Mas, na prática, sinceramente, você dirige os dois, você não percebe isso. Até mesmo porque o câmbio do Golf é tão suave que você praticamente não percebe as trocas de marchas. Então é isso, pessoal. Por isso que a gente considera que o Golf com o câmbio automático de conversor de torque, na realidade esse câmbio é o mesmo câmbio usado também no Golf vendido nos Estados Unidos. Ele é uma opção bastante superior aos Golfs com câmbio DSG. Isso fica claro quando você faz esse teste. O mesmo motor 1.4 TSI com câmbio Aisin de 6 marchas, ele se mostra muito superior ao Tiguan, por exemplo, em termos de comportamento em baixos regimes. O Tiguan, que tem o mesmo motor 1.4 TSI, porém com câmbio com DSG. Então fica clara essa diferença aí de funcionamento entre os dois, e é muito mais agradável você dirigir o câmbio com o Golf, né, com o seu câmbio com conversor de torque. É bem mais agradável, muito mais ágil, muito mais responsivo do que o Tiguan. Então é isso, pessoal. Quem puder optar, por isso que os primeiros Golfs que vieram para o Brasil, eles vieram com câmbio DSG de 7 marchas, né? Então quem puder optar, dê opção para o Golf equipado com esse câmbio Aisin, que são a partir de 2016, que são os Golfs fabricados no Brasil. Eles com esse câmbio Aisin é um carro realmente mais agradável, mais ágil, e ao mesmo tempo ele é mais econômico. Se você fizer o teste, se você ver pelo Imetro, o Golf nacional com câmbio Aisin, ele se mostrou mais econômico do que o Golf importado. E além disso foi mais rápido, né? Se você ver o teste do acelerados, o Audi A3 Sedan nacional, ele foi mais rápido também que o Golf importado. Então, quando você anda nesses dois conjuntos, você percebe que o conjunto formado pelo motor 1.4 TSI com câmbio Aisin Tiptronic com conversor de torque, ele é superior ao mesmo motor 1.4 TSI com o câmbio DSG, mesmo DSG de 6 marchas. Então é isso aí, pessoal.
A nossa recomendação é, se você estivesse olhando um Golf usado, dê preferência para o Golf Nacional. Porque o Golf Nacional ele tem um motor flex e o câmbio dele é um câmbio bem melhor. Você vai ter um carro mais ágil em cidade, mais vívido e muito mais robusto. É um câmbio que praticamente quase que inquebrável, um dos melhores câmbios de 6 marchas do mundo. Então é isso aí. Um abraço.